Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha viagem para Filadélfia, Pensilvânia. Bom, gente, Filadélfia é um lugar que não estava na minha lista para conhecer, mas eu fui porque era bem perto de onde eu morava. E também eu fui porque tinha um feriado em maio de 2018, desse ano, e eu não sabia o que eu ia fazer, e a minha amiga Thaís, ela estava querendo fazer alguma coisa. Aí eu pensei, bom, Filadélfia é no meio do caminho para nós duas, né? Porque ela mora em New Jersey e eu morava em Maryland, perto de Washington DC, então era na metade do caminho, né? Porque ela morava lá em cima, eu morava embaixo. E a Filadélfia era no meio. Então aí a gente decidiu que ia pra lá nesse feriado, o feriado foi dia 28 de maio, numa segunda-feira. Então a gente foi no sábado e voltou na segunda. Como era muito perto, eu fui de ônibus, né? Tinha a opção de ir de trem também, só que tava um pouquinho caro, ainda mais que a gente deixou pra comprar bem em cima da hora, tava um pouco caro assim, demais, né? Mas eu fui de ônibus e esse ônibus é da Greyhound, e ele saía de Washington DC. Eu paguei ida e volta de ônibus $41, bem baratinho, né? E aí de DC pra Filadélfia deu 3 horas, mais ou menos. Então eu saí 9h35 e cheguei 12h40. Hospedagem a gente resolveu ficar num Airbnb, daí eu pesquisei lá mais ou menos. Não tinha muitas opções, né? Mas eu achei um mais ou menos assim, que o pessoal tava falando bem. E aí eu reservei com essa moça. Era um quarto para 3 pessoas, só que era assim, uma cama de casal e uma cama de solteiro, né? E deu $147 para 2 noites, bem baratinho também, né? Então assim, eu já tinha reservado e pago tudo, essa daí que minha amiga ia me dar no dia, né? No dinheiro. Só que em cima da hora uma amiga dela resolveu querer ir também. Aí ela perguntou se podia ir. Daí eu falei assim, eu tenho que falar com a moça, porque eu já reservei para 2 pessoas só, não sei se pode ir mais pessoas. Aí eu falei com ela, só que assim, lá no Airbnb, eu acho que a moça, a dona, não sabia, mas se eu colocasse 3 pessoas era mais caro. Só que ela falou assim que era só trazer a pessoa, não tinha problema, porque eu já tava avisando ela, né? Aí beleza, a gente pegou esse valor, $147, e dividiu em 3. Então deu em torno de $49 para cada uma. Saiu muito baratinho, né? Essa viagem assim, tava todo mundo meio apertado, sabe? A menina que a minha amiga levou tava em rematch, a minha amiga tinha acabado de vir de um rematch e eu tava pra vir embora pro Brasil. Então, tava todo mundo assim querendo segurar dinheiro. Então, assim, saiu bem baratinho mesmo, $49 por 2 noites. Esse Airbnb, ele era bom. Eu não vou deixar o endereço dele aí por uma razão que eu vou contar no final. Mas, assim, era um lugar, assim, que tinha aquelas trancas com código na frente e tinha no nosso quarto também. Então, foi bom, assim, tava limpinho as coisas, assim, tal. Bem organizadinho. De transportes, assim, lá dentro, tem bastante ônibus. Eu não achei, assim, lugar que vendia, tipo, carteirinha, mas talvez até tenha, mas eu não pesquisei. Porque, assim, como a gente foi em 3 e tava meio chuvoso, assim, então a gente resolveu ir de Uber pra todo lugar. E, assim, a gente pegou uma hospedagem bem perto do centro, então assim, não era nada longe, então o Uber não saía caro, ainda mais dividido em 3 pessoas. Mas assim, transporte público lá também tem bastante opção. Bom, como eu tinha falado, eu cheguei 12h40 e elas já estavam me esperando lá porque elas chegaram mais cedo, né? Elas pegaram o ônibus mais cedo e acho que é um pouquinho menos tempo de Nova York até lá. Mas foi assim, a gente passou no Airbnb primeiro para deixar as coisas, se arrumar e sair. Na hora que a gente pôs o pezinho lá fora, começou a dar um toró. Tipo, começou a chover muito. Só que assim, eu já estava preparada, eu tinha levado capinha de chuva, porque eu não gosto de andar de guarda-chuva é pesado e tal. Então eu tinha minha capinha de chuva e eu já tinha falado pra elas também, leva a capinha de chuva porque vai chover. Tava previsto chuva, assim, todos os dias. Então assim, pra mim essa foi uma das viagens mais xoxas, porque tava chovendo direto, não deu pra fazer quase nada. Mas enfim, no primeiro dia, aí teve essa chuvona, assim, chuva de verão, né? Porque era maio mais ou menos. Choveu, pá! Aí parou. Aí a gente foi no centro, né? E aí, chegando lá, a gente viu uma penitenciária que tinha tours, né? Então a gente quis entrar lá dentro, a gente pensou, era $10. Aí eu comprei pelo celular e elas compraram lá mesmo no balcão, né? Aí o cara deu o ticket pra elas e nem viu meu ticket, ou seja, eu entrei praticamente de graça, mas assim, eu já tinha comprado pelo celular, mas ele nem viu meu ticket, nem nada. Mas enfim, foi $10 isso, e é uma penitenciária bem antiga, abandonada, né? Que as pessoas fazem tour, e a gente tirou várias fotos lá dentro, assim, é um lugar meio pesadão, assim, sabe? Mas é muito interessante de ver. Uma das partes que a gente achou mais interessante
foi que no final tinha tipo um confessionário que você podia escrever a coisa assim mais fora de lei que você já viu. E cara, a gente leu cada coisa. Eu vou falar um deles que eu me lembro. Era uma professora que escreveu que ela estava arrecadando dinheiro para um memorial de um aluno dela que tinha morrido em acidente. E aí tinham levantado $300 e ela foi lá e roubou o dinheiro. Eu falei, gente, que pecado. E tinha vários outros, assim, vários interessantes, né? No caminho a gente encontrou com uma brasileira. A gente foi andar um pouquinho com ela e a gente comeu uma pizza lá, que a gente jogou a pizza, parecia um pedaço de papel, assim, né? Depois disso a gente foi lá com ela acompanhou a gente no Museu da Arte. E assim, a gente colocou no mapa e aí a gente acabou saindo do lado contrário, assim, mas a gente pegou e deu uma volta no museu. É bem bonito o lugar, tem várias coisas interessantes para tirar foto. E aí a gente foi lá nesse museu porque lá tem a escada do Rocky Balboa, que ele sobe fazendo exercício. Tadana! E aí é muito engraçado porque tem um monte de gente correndo, competindo, tem gente caindo na escada, é muito interessante, gente. Daí a gente gravou nossos videozinhos também e a gente ficou lá um tempinho apreciando e assistindo os outros subindo a escada. Aí depois disso a gente voltou, já tava até meio tardinha. E a menina que foi com a gente, ela tava em rematch, então ela tinha que fazer um Skype lá com uma família. Então a gente voltou cedo, né? Gente, olha, nunca fiquei com tanto medo. Mas na hora que a gente tava voltando, caiu um pé d'água, mas não parava de cair relâmpago e trovejar. Eu falei, pronto, a gente vai morrer eletrocutada aqui com tanto raio caindo. E, gente, nossa, sério, a gente chegou ensopada, a gente começou a correr e só tinha gente na rua correndo. Imagina, nós três correndo, 3 meninas, aí passou um carro e o cara perguntando se a gente tava indo pra Temple. Eu falei, que Temple que é esse, né? Depois que a gente foi ver que era a universidade, Temple, não sei o que lá, Temple University, tem lá. E a gente tava hospedado perto. Eu falei, não. Aí eu pensei, pronto, só falta a gente ser sequestrada aqui no meio da chuva. Mas, gente, olha, a gente correu e nunca corri tanto que nem nesse dia. Aí chegamos lá ensopada na casa da mulher. Isso porque a gente tava de capa de chuva e a gente chegou molhada. Porque era um touro que tava vindo chuva por todo enquanto é lado. Mas enfim, sobrevivemos a esse dia. E aí no dia seguinte a gente foi andando no centro da Filadélfia. A gente foi num lugar que se chama Magic Gardens. E assim, é aquele lugar que tem vários espelhos grudados, assim, vários pedaços de espelho, né, grudado, e eles fazem uma figura, né? Então, assim, pra você entrar dentro desse museu, que é um museu também, né, uma exposição, pra você entrar, você tem que pagar. Só que do lado de fora tem algumas paredes que tem essas decorações. Então, assim, a gente ficou só lá pela parede mesmo, que a gente não queria gastar muito dinheiro. Então, assim, a gente tirou foto nessa parede. Depois disso, a gente foi almoçar, se eu não me engano. E aí, no caminho, a gente encontrou um chafariz, uma plaquinha do amor e tal. E a gente foi naquele sino da Filadélfia. Só que a gente não sabia que, pra você ver o sino, esse sino aqui, ó. O sino da independência, né? Tem uma história por trás, eu não conheço a história direito, né? Mas, assim, esse sino, ele fica dentro, ele é um sino rachado mesmo, e ele fica dentro de um lugar lá, né? Acho que é um museu, não sei. Só que é fechado esse lugar, você tem que pagar pra entrar. A gente não sabia. A gente falou, gente, a gente não vai pagar pra ver só o sino, né? Então a gente viu só pelo vidro, assim, mais ou menos, tal. E aí tinha várias coisas lá acontecendo ao redor. Aí depois disso a gente andou mesmo assim um pouquinho lá no centro da cidade. Eu realmente não lembro direito o que a gente fez nesse dia, mas não tinha muita coisa pra fazer lá. E aí tem uma amiga minha que mora lá, na Filadélfia, lá perto. Daí a gente tinha chamado ela pra dar uma voltinha, só que daí não deu pra ela ir, então assim, a gente ficou por isso mesmo. Aí no dia seguinte a gente foi, por indicação dessa minha amiga, a gente foi num lugar que chama Sonny's Famous Steaks, um negócio assim. E a gente foi lá pra comer o Philly Cheesesteak, que é o pão lá que tem queijo e carne, lá que é o símbolo, a comida símbolo da Filadélfia, né? Então a gente foi lá, tipo aquele Subway, né? Grandão, assim, aquele pão comprido e dentro vem carne com queijo e tinha batata frita também. Muito gostoso. O lugar é lotado, mas como a gente foi bem cedo, a gente conseguiu pegar um lugarzinho lá pra comer. Depois ficou uma fila enorme até lá fora, assim, sabe? Porque é muito gostoso mesmo e é bem famoso esse lugar. Então vou deixar o nome e o endereço aí embaixo também. Aí depois disso a gente deu uma volta nesse centro aí. E assim, esse centro perto desse Sonny's,
Tem bastante loja, tem uma loja lá que eu só vi lá, eu acho que só tem lá na Filadélfia, e também eu acho que tem em New Jersey e Nova York, não tinha em Washington DC. É uma loja que chama Century 21, não é a Forever 21 não, é a Century 21. Então ela vende assim muita coisa assim de marca barata, sabe, é tipo a Macy's, só que eu achei que tinha coisa mais até bonita e mais barata que a Macy's, então assim tinha coisa muito linda. Então a gente deu uma volta lá nesse centro, aí a gente comprou lembrancinhas também. Depois que eu comprei essa camiseta, essa daqui eu acho que eu paguei $19, eu achei meio carinho, né? Comprei uns chaveirinhos e tal. Depois que eu comprei essa camiseta que eu fui ver que lá tinha Five Below e que vendia a camiseta da Filadélfia por $5, né? Claro, Five Below. Só que assim, foi a primeira cidade que eu achei camiseta da cidade vendendo na Five Below. Depois eu procurei em outras cidades se tinha Five Below, tal, que vendia camiseta da cidade, e não tinha. Realmente, Filadélfia foi a única cidade que eu vi. Deve ter outras também, né? Mas, por exemplo, em DC eu nunca achei. Se eu tivesse achado em DC, eu tinha uma coleção de camiseta de DC. Em Maryland, lá onde eu morava, tinha Five Below, mas não vendia esse tipo de camiseta, tipo Maryland, essas coisas. Então, na Filadélfia foi o único lugar que eu achei que vendia camisetas da cidade. Então, se você tiver a chance, a oportunidade de ir para Filadélfia, compre as lembrancinhas na Five Below que você vai economizar bastante. Então foi isso aí, gente. Praticamente foi isso que a gente fez na Filadélfia. Não foi muita coisa, porque a gente pegou assim um feriado curto, né? Foi meio corrido e a chuva não ajudou bastante. Então, assim, pra mim foi a viagem assim que eu menos curti, porque não deu pra fazer muita coisa, assim. Eu até acho que deve ter bastante coisa para se fazer na Filadélfia, mas o máximo que a gente fez foi isso mesmo. Então, assim, fica aí minhas dicas para vocês da Filadélfia, que não são muitas. Eu esqueci de falar por que eu não vou deixar o endereço da moça do Airbnb aqui para vocês. Porque, assim, depois que a gente voltou, tal, ela mandou umas mensagens, primeiro falando que a gente desrespeitou as regras da casa dela, porque tinha uma garrafa de Coca-Cola dentro do lixo, e, assim, a regra da casa era que não podia comer no quarto. Só que a garrafa era da minha amiga e ela não comeu lá, eu tenho certeza, porque eu tava com ela o tempo todo. Ela não tomou a Coca-Cola lá. O que aconteceu foi que a gente, na hora de ir embora, tava esvaziando as malas pra caber mais coisa, né? Porque a gente acabou comprando umas coisas lá e tal. Então, pra esvaziar a mala, a gente tirou o lixo que tava dentro da mala e jogou lá. Porque lata de lixo é pra se jogar lixo, né? Aí a mulher falou isso e também ela falou que a gente manchou o tapete dela de branco. Só que assim, eu não fui, minha amiga não foi, acho que a outra menina também não. Então eu não sei de onde que ela tirou essa mancha daí, que ela falou que a gente manchou o tapete dela e tava lá reclamando. Ela colocou na minha review que eu manchei o tapete dela, mas ela colocou assim, eu sei que quando você vai e divide o Airbnb com outras pessoas, você não é responsável por todo mundo, cada um tem que ser responsável por si, né? Falei, exatamente, mas eu não fui, eu não manchei nada, minhas amigas também não. Eu achei ela muito assim, quis enfrentar, quis caçar pelo em ovo, sabe? Porque a gente não fez nada e ela queria arrumar algum motivo pra reclamar da gente. Sendo que a gente ficou quietinha e tinha outras pessoas lá hospedadas que estavam fazendo bagunça, barulho, falando alto. E assim, ela quis reclamar da gente, não sei porquê. Então não vou deixar esse Airbnb aí. Vou falar agora dos meus gastos totais. De passagem de ida e volta de Washington DC pra Filadélfia foi $41. Hospedagem a gente dividiu em 3, então deu $49 para cada uma, 2 noites. Transporte, a gente andou mais de Uber, como eu disse, e a gente dividiu em 3. Então, assim, em média, eu vou colocar $10. A gente também andou bastante a pé. Atrações, a gente só gastou com a penitenciária, que foi $10. Comida, eu vou colocar $60, tipo $15 por refeição. E lembrancinha, mais ou menos $30, porque eu achei as coisas na Five Below. Então, assim, o total deu em média $200. Essa foi a viagem que eu gastei menos, mas também foi a viagem que eu fiz menos coisas, então assim, né? Mas foi interessante conhecer a Filadélfia, né? Se eu puder ter a oportunidade de novo de ir pra lá e conhecer mais coisas num dia ensolarado, com certeza eu irei. Então, beijinho, até o próximo vídeo.